Bom, pessoal, à medida que o novo governo começa a fazer a economia brasileira funcionar melhor, já começou a mídia que a maior parte da mídia, com alguns acertos aqui e ali, mas a maior parte da mídia é, de um modo geral, antinacional. São empresas que representam interesses dos Estados Unidos dentro do Brasil. Isso acontece em qualquer país da América Latina e interessante que até na Europa. Basta a gente ver aí como a mídia tem retratado a questão da Ucrânia com mentiras absurdas, é um negócio impressionante. Bom, a mídia já começou a explicar o relativo sucesso que o governo Lula já começa a ter, com o dólar caindo fortemente, inclusive, com a Bolsa de Valores subindo. São questões macroeconômicas que vai dando ideia para onde o país começa a ir, que é a volta de um crescimento. E só não está melhor, por exemplo, a questão do comércio. O comércio anda numa situação muito difícil por causa da taxa de juros muito elevadas. À medida que a taxa de juros for sendo baixada, que depende do Campos Neto, que foi um bolsonarista infiltrado no Banco Central, porque quando derrubaram a Dilma, colocaram essa armadilha no Banco Central, que é o Banco Central independente. Independente não do, independente do Brasil, na verdade, independente do governo que eventualmente esteja. Segundo a ideia que se propõe é que não se use o Banco Central de forma politiqueira, o que é uma mentira. O Banco Central está sendo usado de forma politiqueira, foi usado pelo anterior governo e permanece nesse momento. Então, esse presidente do Banco Central que está aí deve ficar nos próximos 2 anos, se o Senado não tirar ele. Ele está alegando que as taxas de juros não podem cair, porque senão a inflação aumenta. O que é uma mentira, porque a taxa de juros só tem resultado, a elevação da taxa de juros só tem resultado prático quando é uma oferta de demanda. Na verdade, a demanda no Brasil anda muito reprimida, porque o povo está sem dinheiro para comprar. Então, não é que existe uma inflação que é porque o povo está comprando muito. Muito pelo contrário. A inflação é por uma questão de custo, que não tem a ver com o consumo, mas com o custo por causa da quebra de corrente, né? A correia ai meu Deus, as correntes de cadeia de produção, né? As cadeias de produção, por causa dessa quebra de cadeia de produção que houve com o advento da pandemia, então houve esse aumento de custo por causa da quebra da produção e não porque está se consumindo muito, porque o povo brasileiro está, na verdade, consumindo muito pouco ainda. À medida que se for melhorando essa questão do povo voltar a consumir mais, o comércio volta a crescer. Porque nesse momento o país está sendo sabotado pelo presidente do Banco Central, porque a taxa de juros está muito elevada. Inclusive, organismos internacionais estão melhorando a imagem, assim, melhorando as notas do Brasil, né, como um país que é recomendável o investimento, porque está havendo uma melhora, porque já logo de cara, ao chegar um governo que é funcional no poder, já melhorou a imagem do país. E as medidas que o governo começou a tomar no sentido de proteger a economia e ao mesmo tempo que faz ela crescer, isso vai melhorando gradativamente. Mas a questão do comércio em particular, existe uma sabotagem aí do Banco Central. À medida que o juro começar a cair, o comércio deve aumentar muito as suas vendas. À medida que o povo também for tendo melhor renda para consumir. E o empresariado brasileiro é muito engraçado. Eles são burros demais, porque eles vivem apoiando o projeto político que destrói a renda do povo. E logo quer vender para esse mesmo povo que não tem renda, porque teve a sua renda destruída
por projetos políticos que eles apoiaram. São os idiotas, com história de comunismo, umas coisas sem pé nem cabeça. Mas, enfim, o fato é que, apesar do Lula ter o empresariado contra, pelo menos a maior parte, os especuladores contra, o agronegócio contra, e a mídia também contra, não é porque eles têm medo que o Lula vai errar. Muito pelo contrário, eles têm medo que o Lula acerte, porque o desejo de que os miseráveis continuem na miséria é mais forte por maior parte dos empresariados brasileiros do que o desejo que eles têm de crescer, de vender mais. Essa que é a realidade. É uma questão psiquiátrica, porque a pessoa se sente inferiorizada quando uma outra pessoa tem o seu nível, o seu padrão de vida elevado. Por isso que a classe média otária que pensa que é milionária detesta que as camadas mais pobres da população melhorem de vida. Bom, e aí já, para justificar tudo isso, essa melhora, que apesar de ainda faltar, está havendo quedas de preço nos mercados, está sendo gradativo, mas está havendo. E à medida que o Lula consiga melhorar um pouco essa economia e começa a ter as camadas mais pobres mais atendidas um pouco nas suas demandas, tendo mais emprego, conseguindo pagar melhor a sua própria comida, porque a situação, a fome voltou no país. Eu acho engraçado que o povo não se indigna por isso. Fica com medo de comunismo. Que porra de comunismo? Que bando de idiotas. Essa história de comunismo tem mais de 100 anos que é usado para enganar a trouxa. E o povo ainda acredita nisso. Mas enfim, à medida que a economia vai melhorando, aí a mídia irresponsável, inconsequente, cretina, como ela é, começa a falar que o Lula tem sorte. É por isso que a economia, o Lula está tendo sorte agora. Bom, eu vou começar a pedir os números da Mega Sena pro Lula, né? De repente eu ganho na loteria, porque se ele tem tanta sorte assim, vai que se ele me dá os números eu consigo ganhar na loteria. Tudo isso para não reconhecer os méritos que o Lula tem como presidente. Tudo isso para não reconhecer o mérito que o cara que foi sindicalista, que ninguém dava nada por ele, quando o PSDB, quando o Lula assumiu em 2003, pensou que ele ia fundar o país, logo eles voltariam. E nunca mais voltou, porque o que o PT conseguiu fazer foi levantar o país, pagou dívida externa com o FMI, tirou o Brasil dessa amarra de estar no FMI. E tudo isso, quem vive falando que o Lula, é que o Lula tem sorte, olha só, o Lula tem sorte. É gente que gosta de vive falando em meritocracia, mas não quer reconhecer os méritos que o Lula tem, porque é um nordestino, porque é de origem pobre. É por isso que tanta gente que se diz tão a favor da meritocracia fala que é sorte do Lula. Que engraçado, cada vez que o Lula sobe no poder tem sorte. A gente gosta de falar de meritocracia, o mérito, mérito, mérito. Vive com mérito. Mas quando alguém que essa gente não gosta, por preconceito, por uma questão arraigada, psiquiátrica, psicológica de ser naturalmente escravagista, escravocrata, que no Brasil até os que estão em condição de escravo, às vezes têm mentalidade escravocrata, por causa da deficiência educacional e que leva a deficiências cognológicas e se acumulam-se os problemas. Cada vez. Agora começou a aparecer por aí na imprensa. Essa imprensa que realmente é uma vergonha. Que fala. É interessante como a mídia às vezes fala. Somos criticados por esse lado e por outro lado. É que estamos certos. Porque se eu recebo crítica do lado B e crítica do lado A, e se eu estou
desgostando ambos os aspectos políticos, é porque eu estou certo. Não cogitam a possibilidade de estar duplamente equivocados, de tão arrogantes que são. Então, esses que falam em meritocracia, esses arrogantes, agora falam que o Lula tem sorte. Tudo isso para não reconhecer um mérito de uma pessoa que veio lá de baixo, veio da pobreza, um ex-operário que veio da pobreza, ex-sindicalista que veio da pobreza. Você aí, que está tentando ganhar loteria, vamos pedir os números da Mega Sena. Vamos pedir o da Mega Sena da virada, que é no final do ano, que é para dar tempo para o Lula penetrar e ver se ele consegue responder para a gente e a gente acerta os números da loteria. Que já que ele é tão sortudo assim, vai que cola. Que hipócritas de merda.